Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse exato momento, eu quero que você preste bastante atenção nas próximas palavras que vai ouvir. Deus quer falar com você. Deus quer repreender você. Deus quer conduzir você a uma vida melhor para viver de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E lhe digo mais, se prepare para ouvir essa mensagem. Parte 6. Na epístola que escreveu o apóstolo São Paulo aos Gálatas. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Ouça nesse momento o evangelho da graça sob ataque. Gálatas 2, versículo 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2:11. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Jacobos, de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo o da circuncisão. Gálatas 2:12. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Gálatas 2:13. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Petros, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2:14. Eu fico imaginando, essa é uma das passagens mais constrangedoras da Bíblia e uma das mais polêmicas dessa carta. Vemos aqui os apóstolos Petros e Paulo, os dois maiores líderes da igreja, num profundo conflito. O livro de Atos dos Apóstolos destaca de forma singular a liderança desses dois homens. A primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos concentra-se na liderança do apóstolo Petros, e a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos enfatiza a liderança do apóstolo Paulo. Ao apóstolo Petros foi confiado o apostolado da circuncisão, e ao apóstolo Paulo o da incircuncisão, ou seja,
o apóstolo Petros direcionou seu ministério aos judeus e o apóstolo Paulo aos gentios. Não há dúvida alguma de que tanto Petros quanto Paulo são homens convertidos e chamados por Jesus Cristo e os Teossotem para serem apóstolos. Ambos foram investidos de autoridade. Ambos são respeitados nas igrejas por sua liderança. Ambos já haviam sido poderosamente usados por Deus. Aqui, porém, vemos o apóstolo Paulo confrontando o apóstolo Petros face a face. O apóstolo Paulo provou ainda que seu evangelho é independente dos apóstolos de Jerusalém, mas não diferente do evangelho pregado por eles. Não temos dois evangelhos, um endereçado aos judeus e outro aos gentios. Temos um único evangelho, com abordagens diferentes, mas com o mesmo conteúdo. A razão do apóstolo Paulo resistir até mesmo publicamente ao apóstolo Petros diante da igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo não poderia ter dado evidência mais clara da sua posição apostólica. A autoridade do apóstolo Paulo está tão bem fundamentada que ele podia opor-se publicamente ao emissário líder apóstolo Petros. O apóstolo Paulo não fez isso para autopromover, mas porque o apóstolo Petros, na posição de modelo a ser seguido, estava agindo de forma errada e os cristãos gálatas precisavam ser alertados. Quero que coloque aqui agora toda a sua atenção. Uma atitude incompatível com o Evangelho da Graça. A cena move-se de Jerusalém para Antioquia, do centro do judaísmo para o quartel-general da Igreja Gentílica. Antioquia é a terceira maior cidade do Império Romano e o lugar onde, primeiramente, os discípulos de Jesus Cristo e os Teossotes foram chamados cristãos. Nessa cidade, o evangelho prosperou e, a partir daí, alcançou o mundo. Vou compartilhar 4 fatos importantes aqui e agora. Em primeiro lugar, o apóstolo Petros visita o quartel-general da Igreja Gentílica. Quando, porém, Cefas Petros veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2:11. Não sabemos exatamente quando foi essa visita de Petros a Antioquia. Precisamos deixar claro que essa Antioquia é a capital da Síria e não a Antioquia da Pisídia. Depois de Roma e Alexandria, Antioquia era a cidade mais importante do mundo antigo e naquele tempo estava no auge de sua existência. Nessa grande metrópole
do mundo antigo florescia uma igreja multirracial e multicultural, com uma das provas mais eloquentes da unidade gerada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico pensando, concordo com Calvino, que essa visita precedeu ao Concílio de Jerusalém, porque não faria sentido o apóstolo Petros ter agido de forma tão estável depois da decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros com respeito à aceitação dos gentios na comunidade cristã, sem a necessidade de observar os preceitos judaicos da circuncisão. O certo é que o apóstolo Petros vai a Antioquia, o quartel-general da igreja gentílica, e nesta visita tropeça em seu testemunho, tornando-se inconsistente. Em segundo lugar, o apóstolo Petros inicialmente acolhe os crentes gentios. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Jacobos, Tiago comia com os gentios. Gálatas 2:12. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo se referia à refeição de comunhão da festa do ágape da igreja primitiva, ao final da qual a ceia do Senhor era celebrada. Você sabia? Essa refeição era uma demonstração do amor fraternal, especialmente quando os mais abastados repartiam com os crentes pobres, pelo menos uma vez por semana, uma refeição mais substanciosa. Para muitos crentes oriundos do escravagismo, essa era a única refeição decente da semana. No entanto, não tardou para que o propósito dessas refeições se desviasse. Em Corinto, por exemplo, houve uma segregação social, quando os irmãos ricos se apartaram dos irmãos pobres, enquanto em Antioquia houve uma segregação racial, quando os cristãos judeus se apartaram dos cristãos gentios. O apóstolo Petros tinha plena convicção de que os gentios convertidos faziam parte da igreja de Jesus Cristo e os Theosoter. Petros aprendeu sobre a universalidade do Evangelho com o próprio Jesus Cristo. Depois do Pentecostes, Petros abriu a porta do Evangelho aos gentios, indo à casa de Cornélio, um gentio piedoso, por orientação do Espírito Santo, para pregar-lhe o Evangelho e recebê-los à comunhão da igreja pelo batismo. O próprio Petros defendeu sua conduta diante da igreja de Jerusalém, mostrando que a porta do Evangelho estava aberta aos gentios, tanto quanto aos judeus. De forma consistente ao Evangelho e de acordo com suas próprias convicções e prática, ao chegar em Antioquia, Petros uniu-se aos gentios, comendo com eles e tendo comunhão irrestrita com eles,
como irmãos em Jesus Cristo. Seus antigos escrúpulos judaicos haviam sido vencidos. Petros compreendia a universalidade do Evangelho da graça. Em terceiro lugar, o apóstolo Petros posteriormente afasta-se dos crentes gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo o da circuncisão. Gálatas 2:12. A teologia do apóstolo Petros continuava intacta, crendo ele que os gentios faziam parte da igreja, mas sua atitude estava em desacordo com sua teologia. Havia uma esquizofrenia entre sua doutrina e conduta, entre sua fé e prática. O apóstolo Petros cavou um abismo entre sua convicção e sua ação. Petros, temendo desagradar um grupo de judeus radicais, conhecido como os da circuncisão, a quem o apóstolo Paulo chamou de falsos irmãos, acabou ferindo a comunhão fraternal e afastando-se dos crentes gentios. Por causa dos falsos irmãos, o apóstolo Petros virou as costas para os verdadeiros irmãos. Com profunda sensibilidade, fica a cargo de sua imaginação descobrir o que os crentes gentios pensaram quando não apenas Petros e todos os crentes judeus, mas também Barnabé se apartaram deles. Certamente, esses crentes machucados por essa postura procuravam o apóstolo Paulo, e o apóstolo então enfrentou a situação com profundidade, clareza e coragem. Pense nisso. Em quarto lugar, Petros finalmente torna-se um mau exemplo para os demais crentes judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Gálatas 2:13. Eu fico pensando, um líder nunca é neutro. Liderança é, sobretudo, influência. Um líder influencia sempre, para o bem ou para o mal. O apóstolo Petros, por ser um líder, acabou por exercer uma péssima influência sobre os demais judeus, inclusive sobre o próprio Barnabé, um dos esteios da obra missionária entre os gentios. O apóstolo Petros acabou criando uma fissura dentro da igreja de Antioquia, em vez de trabalhar em prol da unidade e da edificação da igreja, laborou para sua divisão e enfraquecimento. A atitude do apóstolo Petros e dos demais judeus é chamada pelo apóstolo Paulo de dissimulação. O termo grego sunopokritonomai significa hipocrisia. O significado básico da palavra é responder de baixo, em referência aos atores que falavam por detrás de máscaras. A palavra indica o ocultamento do caráter
sob pretensos sentimentos. O indivíduo hipócrita é aquele que age como autor, representando um papel diferente da sua vida real. A palavra grega usada aqui é a mesma para os atores que escondiam suas verdadeiras personalidades por trás dos papéis desempenhados. A implicação é que nem o apóstolo Petros, nem os demais judeus estavam agindo sinceramente quando se apartaram. Agiram, na realidade, contra a própria consciência e deram uma impressão totalmente falsa. O apóstolo Petros agiu com falta de sinceridade. Ele, o apóstolo Petros, se afastou da mesa dos crentes gentios, não governado por algum princípio teológico, mas por medo covarde de um pequeno grupo. Na verdade, o apóstolo Petros fez em Antioquia exatamente o que o apóstolo Paulo se recusou a fazer em Jerusalém, isso é, ceder diante da pressão. O mesmo Petros que negou Jesus Cristo Hios Theos Soter diante de uma criada, negou-o agora com medo do partido da circuncisão. Petros continuou crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. Petros contradisse o Evangelho com sua atitude, porque lhe faltou coragem nas convicções. Fique atento na atitude perigosa ao Evangelho da Graça. O comportamento do apóstolo Petros em Antioquia teria um desdobramento devastador na igreja, se o apóstolo Paulo não o tivesse repreendido. Em relação a essa ação hipócrita do apóstolo Petros e dos demais judeus em Antioquia, vou compartilhar aqui agora 3 pontos. Em primeiro lugar, quer saber o que na verdade o que o apóstolo Petros fez? Ele se apartou dos crentes gentios, mesmo depois de ter se unido a eles em suas refeições. Petros rompeu a comunhão com aqueles que outrora considerava irmãos. Petros abandonou aqueles que inicialmente havia acolhido. A unidade espiritual da igreja estava sendo atacada em suas raízes. O muro que havia sido derrubado pelo sangue de Jesus Cristo estava sendo reerguido pelo preconceito judaico. Em segundo lugar, a motivação. A motivação do apóstolo Petros para agir de forma inconsistente foi o medo de um grupo radical de judeus que haviam descido de Jerusalém a Antioquia. Possivelmente esse grupo não representava Tiago, nem era comissionado por ele, uma vez que Tiago, líder da igreja de Jerusalém, se posicionara contra essa prática no concílio de Jerusalém. O fato é que esses embaixadores da circuncisão se apresentaram como delegados apostólicos. Eles foram até mais longe do que isso, ensinando que era impróprio que crentes judeus circuncidados participassem
da mesma mesa com os crentes gentios incircuncisos, ainda que os últimos crescem em Jesus Cristo e tivessem recebido o batismo. É muito provável que esse grupo fosse o mesmo que estava pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo e perturbando a Igreja de Jesus Cristo, exigindo dos crentes gentios a circuncisão para serem salvos. O apóstolo Petros estava negando o que outrora havia afirmado. Por medo, o apóstolo Petros estava negociando a essência do Evangelho da Graça. Essa sua política perniciosa, esses mestres judaizantes ganharam um convertido notável na pessoa do apóstolo Petros, pois este que anteriormente comia com esses cristãos gentios, agora se afastou e se separou deles. Como uma pessoa tímida se esquiva dos seus observadores. Temendo perder sua reputação diante desses falsos embaixadores de Tiago, o apóstolo Petros vacila e pouco a pouco começa a se apartar dos gentios até que chega a separar-se completamente ao ponto de não comer mais com eles. Em terceiro lugar, o resultado, Gálatas 2,13. O resultado da inconsistência do apóstolo Petros é que o seu mau exemplo foi seguido pelos demais judeus, inclusive pelo próprio Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária na província da Galácia e na segunda visita a Jerusalém. O mesmo Barnabé que permanecera firme ao lado do apóstolo Paulo em Jerusalém, agora fraqueja em Antioquia, cedendo à pressão dos mestres judaizantes. Dessa forma, a atitude do apóstolo Petros estava contribuindo com a causa judaizante e trazendo transtornos para a comunhão do corpo de Jesus Cristo e os Theos Soter. A dissimulação de Petros e dos demais judeus foi uma enchente que levou tudo de roldão. Infelizmente, na história da igreja, a inconsistência tem muitas vezes obscurecido o testemunho da verdade. A hipocrisia de Petros o levou a negar 5 doutrinas cristãs. Primeira, a unidade da igreja. Segunda, a justificação pela fé. Terceira, a liberdade da lei. Quarta, o evangelho. E quinta, a graça de Deus. Quero agora que fique atento. Uma atitude necessária em defesa do evangelho da graça de Deus. Gálatas 2, versículo 14 a 16. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Petros na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil, e como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2,14. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Gálatas 2,15. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo
Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A Bíblia diz, eu acredito. O fato de o apóstolo Paulo ter repreendido o apóstolo Petros, isso de forma pública, mostra que não havia uma superioridade deste sobre aquele. O apóstolo Paulo tapou a boca dos seus adversários ao registrar esse fato. A passagem em apreço nos mostra algumas verdades. Em primeiro lugar, o Evangelho é maior do que qualquer personalidade. O Evangelho está acima do antropos, e não o homem acima do Evangelho. O Evangelho é maior do que a personalidade. Petros era um apóstolo de Jesus Cristo, designado como tal antes do apóstolo Paulo. Petros era ainda mais uma das colunas da igreja, a quem Deus confiara o evangelho da circuncisão. O apóstolo Paulo não negou, nem esqueceu esses fatos alvissareiros, mas nem por isso deixou de repreender o apóstolo Petros ao perceber sua atitude errada. O que está em pauta aqui não é uma disputa de poder, nem um festival de vaidades, mas a defesa do Evangelho da graça de Deus. Lutero é absolutamente enfático quando diz que o apóstolo Paulo está lidando aqui com o principal ponto de toda a doutrina cristã. Todas as outras coisas tornam-se sem valor, sem esse ponto crucial. Quem é Petros? Quem é Paulo? O que é um anjo do céu? O que são todas as outras criaturas diante da doutrina da justificação? Se nós a conhecemos, estamos na luz. Se a ignoramos, estamos na mais miserável escuridão. Se essa doutrina estiver sendo atacada, não devemos ter medo de repreender, ainda que seja o apóstolo Petros ou mesmo quem seja um anjo do céu. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, a atitude do apóstolo Paulo em relação à dissimulação ou hipocrisia de Petros. O apóstolo Paulo resistiu ao apóstolo Petros publicamente e arrasou com ele acerca de sua atitude inconsistente. Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo resistiu a Petros face a face, em vez de conversar com ele pessoal e particularmente? Quer saber a razão que o apóstolo Paulo repreendeu Petros na presença de todos, em vez de fazer isso em secreto? Um problema público precisa ter um tratamento público. A repreensão precisa ter o mesmo alcance da ofensa. Pecados privados devem ser tratados de forma particular, mas pecados públicos devem ser tratados de forma pública. Este exemplo nos ensina que os que cometem pecados notórios a todos devem ser repreendidos publicamente no âmbito da igreja. O propósito é que o pecado de tais pessoas não se torne um exemplo perigoso ao ser deixado impune.
Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo não era um homem de meias medidas, nem de colocar panos quentes, empurrando para debaixo do tapete a solução de um problema que punha em risco o futuro da igreja. Ele, o apóstolo Paulo, agiu de forma rápida, clara e incisiva. É lamentável que a igreja contemporânea esteja perdendo esse compromisso e essa coragem. Às vezes, você coloca a unidade acima da verdade e, com isso, sacrifica a ambas. O apóstolo Paulo não apenas repreendeu Petros publicamente, mas, sobretudo, apresentou-lhe os motivos eloquentes e irrefutáveis pelos quais ele estava agindo dessa forma. Pense nisso. Em terceiro lugar, a motivação do apóstolo Paulo em repreender ao apóstolo Petros. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Petros na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2,14. A motivação do apóstolo Paulo em repreender o apóstolo Petros não era uma disputa de poder ou de primazia. Ainda mais, não era uma explosão de mau gênio ou temperamento descontrolado, nem um sentimento de inveja que aflorara em seu peito em virtude das insinuações dos falsos mestres de que ele não tinha a mesma autoridade do apóstolo Petros. O apóstolo Paulo agiu de forma firme em defesa da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. O que estava em jogo não era uma disputa pessoal de honra ou mérito, mas a integridade do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Você não pode calar a sua voz quando o Evangelho da graça de Cristo está sendo minado pela falsa doutrina ou pela falsa conduta. Você não pode pôr os relacionamentos acima da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Você não pode manter a paz a qualquer preço. A ferida feita pelo amigo é melhor do que a bajulação. Com sua atitude firme e leal, o apóstolo Paulo não perdeu a amizade do apóstolo Petros e ainda salvou a integridade do Evangelho. A verdade do Evangelho foi o eixo central da discussão, tanto em Jerusalém como em Antioquia. Quero que se lembre disso. Quer saber que verdade era essa tão importante pela qual o apóstolo Paulo lutou? O contexto nos mostra que é a doutrina da justificação pela graça por intermédio da fé. Discorrer essa verdade do Evangelho é colocar-se sobre distorcer essa verdade do Evangelho é colocar-se sob maldição. Em Jerusalém, o apóstolo Paulo se recusou a submeter-se, mesmo que por um momento, aos judaizantes. Agora, em Antioquia, movido por essa mesma veemente lealdade para com o Evangelho de Cristo Jesus, Paulo enfrenta o apóstolo Petros face a face
porque o comportamento deste comprometia tal verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o resultado da repreensão do apóstolo Paulo ao apóstolo Petros. Subscrevemos a tese de que a carta aos Gálatas foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Foi exatamente essa causa judaizante que induziu o apóstolo Petros a cometer um deslize, motivando a realização daquele concílio. Esse ponto de vista mostra que o resultado da repreensão feita pelo apóstolo Paulo foi positivo, uma vez que abordou a pretensão dos falsos irmãos de exigir dos crentes gentios o cumprimento dos preceitos da lei judaica. Petros e Barnabé, que haviam caído na armadilha dos mestres judaizantes, agindo de forma hipócrita e dissimulada, acolheram a repreensão e voltaram à sensatez. O testemunho que ambos deram no Concílio de Jerusalém mostra de forma eloquente que eles rejeitaram os postulados judaizantes e reafirmaram a doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O testemunho do apóstolo Petros no Concílio de Jerusalém é absolutamente claro. Deus não faz nenhuma distinção entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Atos capítulo 15, versículo 9. Fique atento agora. Uma atitude preventiva para manter a pureza do Evangelho da graça de Deus. O texto em tela nos alerta para algumas atitudes preventivas que devem estar presentes na vida da igreja. Em primeiro lugar, doutrina e prática precisam caminhar de mãos dadas. Não podemos separar o que Deus uniu. Doutrina sem vida gera racionalismo estéril. Vida sem doutrina produz misticismo histérico. Precisamos manter teologia e vida, doutrina e prática, ortodoxia e piedade, uma aliança inseparável. O apóstolo Petros foi repreendido, porque, embora tivesse várias vezes afirmado e reafirmado sua fé na salvação pela graça, independentemente das obras, estava agindo agora em desacordo com essa crença ao apartar-se dos crentes gentios em virtude de escrúpulos judaicos. Sua conduta reprova sua teologia. Em segundo lugar, comunhão e repreensão não são excludentes, mas complementares. Não podemos sacrificar a verdade em nome da comunhão. Não podemos fechar os olhos aos desvios doutrinários, nem aos delizes de conduta em nome do amor fraternal. Petros tera a destra de companhia a Paulos em Jerusalém, mas Paulo repreende Petros em Antioquia. O Evangelho não pode ser uma plataforma de relações públicas. Comunhão e repreensão não são coisas que se excluem, antes se completam. A verdade precisa ser defendida em todo tempo, em qualquer lugar. Devemos dar graças a Deus pelo apóstolo Paulo, que enfrentou o apóstolo Petros
face a face, devemos dar graças a Deus por Atanásio, que enfrentou o mundo inteiro quando o cristianismo abraçou a heresia ariana. Devemos dar graças a Deus por Lutero, que se atreveu a desafiar até mesmo o papado. E eu me pergunto, onde estão os homens desse calibre nos dias de hoje? Você é um deles? Em terceiro lugar, o confronto honesto é melhor do que a lisonja hipócrita. É melhor o confronto honesto do que a lisonja hipócrita. É melhor exortar o irmão olhando em seus olhos do que calar-se em sua presença e falar mal pelas costas. As feridas feitas com amor trazem cura, mas a bajulação dos hipócritas adoece. O apóstolo Paulo não fez uma campanha na igreja de Antioquia para desmonorar a credibilidade do apóstolo Petros. Se isso tivesse acontecido, os laços fraternais teriam sido estremecidos e a igreja se enfraqueceria. A honestidade de lidar com o problema de forma franca, transparente e verdadeira restabeleceu a verdade e os relacionamentos. Em quarto lugar, autoridade e humildade não são coisas incompatíveis. O apóstolo Petros era um verdadeiro apóstolo e um verdadeiro líder. Incorreu em erro e foi repreendido. Não se sentiu ofendido, nem rompeu seu relacionamento com o apóstolo Paulo por causa de sua repreensão. Ao contrário, acertou sua conduta e associou-se com o apóstolo Paulo em defesa do Evangelho da graça de Deus no Concílio de Jerusalém. A humildade do apóstolo Petros em acolher a repreensão do apóstolo Paulo não destruiu sua autoridade nem apagou o brilho do seu ministério. E eu me pergunto, quantas vezes você foi repreendido pelo pastor da igreja, pela palavra de Deus? Qual foi sua atitude? Quero que se lembre disso. Aqui agora, se sente preparado a ter comunhão com Cristo? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino selado. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Venha enquanto você respira o ar da graça de Deus.